A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Lição de número 8 da EBD em nossa congregação Serra Pelada, Rio Grande do Norte. Temos a lição número 8, que tem por título a disciplina na igreja. Então veremos na aula de hoje, primeiro trimestre de 2024, lição de número 8, sobre essa temática, a disciplina na igreja. A leitura em classe se encontra em Hebreus, capítulo número 12, versículos do 5 ao versículo número 13, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais da correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, a nós, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes pareciam, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Leitura da palavra de Deus, tratando a respeito dessa importante temática sobre a questão da disciplina, a correção. É a temática de hoje, a disciplina na igreja. Porque tem que ter disciplina a igreja. Então veremos essa aula. O texto áureo, o versículo principal desse tema, é 12:5 de Hebreus, que lemos a leitura em classe, Hebreus 12:5 ao versículo 13, e o versículo 5, primeiro versículo da leitura em classe, é justamente o texto áureo que corresponde a esta lição, que assim nos diz, repetindo novamente: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Então nós podemos vermos aqui 12:5 de Hebreus, a respeito da correção, da disciplina. Que o texto nos diz, a parte B do versículo, dizendo: filho meu, não desprezes da correção do Senhor. Por que não se pode desprezar a correção de Deus? Porque a correção de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é positiva. Na leitura de 1 Coríntios, leitura da ceia do Senhor, a Bíblia diz no versículo número 32 do capítulo 11,
nos diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, por que não desprezar a correção do Senhor? A disciplina de Deus. Por quê? Porque essa disciplina, essa correção de Deus sobre as nossas vidas é justamente para que não sejamos condenados juntamente com o mundo. É para que através da correção venhamos agora nos aproximarmos mais e mais dele e colocarmos a nossa vida cada vez mais limpa e purificada diante de Deus. O texto diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Por quê? Porque ela é para não nos dar, Deus nos corrige justamente para a gente entrar no caminho. Porque se não entrar no caminho, vai ser condenado igualmente com o mundo, o ímpio. Então, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E olha o que diz a Bíblia: e não desmaies quando por ele fores repreendido. Não se espante quando Deus lhe repreender, lhe corrigir. Não desmaie. Não. Porque justamente a correção do Senhor é para nosso bem. E devemos suportarmos essa correção de Deus. Porque Deus está corrigindo, porque Ele está nos tratando como filhos. Como o versículo número 6 de Hebreus 5, 13, 12, na verdade. 12, 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, se está sendo corrigido pelo Senhor nosso Deus, é sinal que você é filho, você é servo, é sinal que você realmente é dele. E quando essa correção vem, versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se Deus corrigir você e você aceitar a correção, Deus está lhe tratando como filho. Mas se você não aceita a correção, se você não suporta a correção, se você rejeita a correção, então você não é filho, você é um bastardo. É ilegítimo. Na verdade, prática nos diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Essa disciplina cristã é justamente para refletir o caráter de Cristo sobre as suas vidas, sobre a vida do crente. Então a disciplina cristã, ela é necessária, porque ela vai permitir, ela vai dar essa oportunidade do crente refletir o caráter de Cristo. Quando? Quando ele aceita essa correção, quando ele entra nessa correção, quando ele recebe essa correção. Então, a disciplina na igreja, veremos essa aula. A disciplina na igreja. Pode ter disciplina na família, pode ter disciplina em qualquer instituição ou organização ou grupo. Seja ele político, seja ele militar, seja ele social, seja ele religioso, seja ele quaisquer que forem as gamas que essa disciplina estiver presente. Porém, nós estamos a tratarmos nesta aula sobre a disciplina na igreja, exclusivamente para com a igreja, da igreja para com os membros que assim estão realmente nela. Então veremos sobre essa correção. Eu vou ler alguns versículos aqui para a nossa meditação em relação à correção, em relação à disciplina. Alguns versículos, pelo menos 9, só para a gente se situarmos um pouco a respeito de disciplina, quão importante ela é, a disciplina bíblica, a disciplina pela palavra de Deus. Então nós temos Provérbios capítulo 15, versículo número
5 nos diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Sem dúvida. 1 Coríntios 4:14 nos diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro diverti-los como a meus filhos amados. Paulo falando aos coríntios que quando ele estava advertindo, disciplinando, orientando, corrigindo, não era para envergonhar, mas era para corrigir como filhos. Provérbios 1:7 nos diz assim: o temor do Senhor é a disciplina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Gálatas capítulo 2, versículo 11 diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Paulo falando para com Pedro que foi necessário ele corrigi-lo de maneira entre os demais, porque se fazia necessário, pela sua atitude condenável. Provérbios 10:17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Nada mais claro do que isto. (12:7) de Hebreus: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Provérbios 15:32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. De si mesmo, quem rejeita a disciplina. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina no momento não apresenta alegria, mas depois aí traz o fruto de justiça e de paz. Ou seja, vê o proveito, vê o benefício dela. Provérbios 3:12. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai o faz ao filho de quem deseja bem. Então Deus ele faz isso igual ao pai. Então veremos aqui, já adentrando a aula, partindo para o tópico número 1, nós temos a necessidade da disciplina na igreja. A necessidade da disciplina bíblica. Ou seja, da disciplina pela Bíblia. A necessidade da disciplina pela Bíblia. Primeiro subtópico nós temos: Deus ele é santo. Santo. Santidade é um dos atributos de Deus, uma das qualidades de Deus. E por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Santidade é um dos atributos de Deus e por esse motivo, por essa causa, que justifica, ou seja, que se torna justo a necessidade da disciplina na igreja. Por quê? Porque Deus é santo, então a igreja, a qual Deus atua, precisa realmente ter essa necessidade de disciplina
em execução sobre as atividades que ela trabalha. Em Levítico 11:45, nós vamos vermos lá que Deus, Deus dizendo, eu sou santo. Eu sou santo. Então, assim, por Deus ser santo e a necessidade da disciplina bíblica, Deus era santo. Então, convém na igreja que haja realmente disciplina, correção, porque ali está o Deus Santo presente naquele organismo, aonde realmente requer que todos estejam realmente em total disciplina, bem corrigidos, bem inteirados, bem disciplinados, bem orientados, para que não vire bagunça. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Então, por que a necessidade de ter uma disciplina bíblica para com a igreja? Por quê? Porque Deus é santo e a igreja precisa andar em santidade. A igreja precisa ser santa. Seus membros precisam ser santos em toda maneira de viver. Primeiro, a necessidade da disciplina bíblica. Por quê? Porque há essa necessidade. Porque Deus, ele é santo. E Deus, ele enoja o pecado. Deus, ele abomina a imundícia, o pecado, a desobediência. Então, esse Deus santo, requer santidade. Aonde? Na igreja. Subtópico número 2, nós temos do tópico a necessidade da disciplina bíblica. Por quê? Porque Deus é santo. Segundo, porque a igreja é santa. Porque a igreja é santa. Então, Deus é santo e a igreja também deve ser. Deus é santo e a igreja também deve ser santa. Santa. Paulo aos Efésios, capítulo número 5 e versículo número 27, Paulo diz assim, 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Porque a igreja é santa? Porque a igreja é de Deus, e sendo de Deus, a igreja precisa ser santa, para apresentar diante desse Deus santo, igreja gloriosa, igreja sem mácula, igreja sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, para essa igreja se apresentar diante do Deus Santo com tamanha requinte, em plena santidade. Então a igreja é santa. A necessidade da disciplina bíblica, porque Deus é santo. Segundo subtópico, a igreja é santa. Porque a igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. No capítulo número 15, no capítulo número 1 de 1 Pedro, versículo número 15, 1 Pedro 1 e 15, a Bíblia nos diz assim, para nós sermos santos, 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 15, assim nos diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Assim também, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, 1 Pedro 1,15. Então, a igreja deve ser santa, porque Deus é santo. Santo
a igreja em toda a sua maneira de viver. A igreja tem que estar em plena santidade, em toda a sua maneira de viver. E quando falamos de igreja, estamos falando de membros, porque os membros é que compõem esta igreja. Os participantes são os que compõem esta igreja. Então, estes devem ser santos em toda a sua maneira de viver. Para quê? Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado, para que Deus seja magnificado através realmente do pregador, da pregadora, através do cantor, da cantora, através daqueles que estão à frente, para que aqueles que estão adiante deles, que estão ali à frente, possam olhar e não apontar, não ignorar, não desprezar, não virar a cara, não ter como acusar. Então a igreja precisa ser santa. A igreja precisa estar em plena santidade. Então, a igreja é santa, porque Deus é santo e a igreja também deve ser. Seus membros devem ser. O ministério, a estrutura do ministério deve ser santíssimo. Não pode, em hipótese alguma, haver mancha do pecado no ministério, na estrutura ministerial da igreja de Cristo Jesus. Não pode haver. Não pode haver. Tem que haver santidade. Tem que haver realmente tamanha santidade, porque Deus é santo e jamais, em hipótese alguma, ele pode comungar, atuar em meio ao pecado. Subtópico número 3, nós temos quando a igreja não disciplina. Quando a igreja não disciplina. Quando a igreja não filtra, não seleciona. Quando a igreja não age aonde se deve agir. Quando a igreja não corrige quem deve ser corrigido. Quando a igreja não evita o pecado, quando deve ser evitado o pecado. Quando a igreja coloca pessoas no ministério sem a capacidade, a condição e a moral, ética e realmente qualitativa do que a palavra de Deus realmente qualifica. Então, quando a igreja não disciplina, vai acontecer isso aqui. Surge, então, a imagem do crente mundano ou de um crente carnal. Quando a igreja não disciplina, não corrige, não castiga, não pune, então vai surgir naquela igreja a imagem, ou seja, o personagem, de maneira não fictícia, nem entre aspas, mas a maneira literal, completamente, de um crente carnal ali entre ela. De um crente mundano, de um crente que está no meio da igreja, porém, sem diferenciar na dica de nada do mundo. Está igual ao mundo, mas também está ali dentro da igreja. Prestando liderança, prestando serviço, prestando realmente cargos elevados, prestando em lugar de privilégios, em lugar de honra, enquanto estes são igual ao mundo. Por que igual ao mundo? Porque ainda continua na mesma vida de pecado, porque continuam na mesma vida mundana, porque continuam na mesma vida
de mau caráter, na mesma vida de paixões e concupiscências e soberba desta vida, continuam. Paulo, aos Romanos, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não seja igual ao mundo, Paulo está dizendo lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, Paulo diz lá. Ou seja, Paulo está dizendo, em outra versão, não se iguale ao mundo. Então, a igreja não é igual ao mundo, é diferente do mundo. A igreja tem moral. A igreja tem postura. A igreja é santa. A igreja realmente pode dizer, pode reprovar o pecado tranquilamente, porque ela é santa. A igreja pode disciplinar o errado porque ela é santa. Então, quando a igreja não disciplina, então, dentro dela vai existir o anátema, vai existir o mundano, vai existir o carnal, vai existir o mau caráter, vai existir pecadores habituais. Pecadores que vivem na prática do pecado, porém estão em status, em influência na igreja. Então, quando a igreja não disciplina, então vai surgir nela o crente mundano, ou seja, com as mesmas coisas do mundo. O que o mundo faz, ele faz. E na igreja. E no ministério. E no conjunto. E na banda. E no sacerdócio. Trazendo para o Novo Testamento. Então, quando a igreja não disciplina, surge este personagem real. Não é imaginário, é real. Você que está vendo, ouvindo nesse momento, você contempla, você está na igreja. Então você vê, você sabe que esse personagem existe aí. Justamente porque não houve a disciplina por parte da igreja. É tipo a igreja aceita tudo. Mas não. A igreja não deve aceitar tudo. Para oficiar, existe realmente uma filtragem. Existe realmente qualificações, que a Bíblia dá essas qualificações. 1 Timóteo, capítulo número 1, 3, do 1 ao 15. Nós vemos lá qualificações para pessoas do ministério. Tito, capítulo 1. Nós podemos ver lá também as qualificações. E são várias, a Bíblia vai dando as qualificações. Agora, quando a igreja não olha para a Bíblia, quando a igreja não anda pela Bíblia, então faz as qualificações que ela quer. Mas a igreja corrige, mas a igreja seleciona, mas a igreja anda é pela palavra. Não é por vontade humana, nem por direção humana. É pela palavra de Deus. Então, quando a igreja não disciplina, então surge esse homem do pecado aí. E nesse sentido, a falta de disciplina na igreja acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Uma igreja que não disciplina seus membros, então ela se torna uma igreja mundana, ela se torna uma igreja sem moral.
A sociedade não aceita ela, a sociedade rejeita ela. Então a igreja que realmente não disciplina, vira bagunça. Vira bagunça. O altar se torna um palco, se torna um palanque, se torna algo que não deveria ser. Altar é altar. Altar de Deus é altar de Deus. Então sobem ao altar de Deus, o altar do Senhor, realmente quem tem oferta. Realmente quem tem realmente oferta para ofertar. E que oferta é essa? É a própria pessoa em sua integridade, corpo, alma e espírito. Apocalipse capítulo 3, versículo número 19, diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus falando para a igreja. Então a igreja precisa disciplinar, porque se não disciplinar, aí vai surgir o homem do pecado. Vai surgir o homem do pecado na liderança da mocidade, na liderança das senhoras, na liderança das crianças, na liderança da juventude, na liderança etc. Dirigindo, regendo, cantando, pregando, ensinando, pastoreando. E aí vai. Então a igreja precisa disciplinar. A igreja precisa corrigir. A igreja precisa usar esse crivo para que realmente ela oficie com dignidade aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, de todo o nosso entendimento, força, alma, coração, todo o nosso ser. Deus. Ele merece tudo isto. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos o propósito da disciplina bíblica. Qual o propósito da disciplina bíblica? Veremos em 3 subtópicos aí. O primeiro propósito da disciplina bíblica, ou seja, porque ela deve existir. O primeiro propósito da disciplina bíblica na igreja é manter a honra de Cristo. O que é manter a honra de Cristo? É Cristo continuar com a honra que realmente ele merece. Para que Cristo continue sendo glorificado realmente de maneira que ele deve ser glorificado. Porque quando Cristo não é honrado por nós, membros, ou seja, quando realmente Cristo não é Cristo nas nossas vidas, aí Cristo não está sendo honrado. Aí Cristo não está sendo realmente santo. Cristo não está sendo realmente dignificado. Porque quando nós não estamos realmente de acordo com a vontade de Cristo, então Cristo se torna agora desonrado nas nossas vidas, através das nossas vidas. Cristo se torna agora envergonhado através das nossas vidas. Cristo se torna blasfemado por causa das nossas vidas. Cristo se torna realmente desacreditado por causa das nossas vidas. Então, qual o propósito da doutrina, da disciplina, da correção bíblica? O propósito é manter a honra de Cristo. Então, quando nós estamos com Cristo sobre as nossas vidas, de acordo com realmente o princípio que ele estabeleceu,
Porque para nós termos Cristo sobre nossas vidas, a gente precisamos estar nele e termos uma nova vida, segundo Coríntios 5,17. Nós precisamos realmente estar em Cristo, ou seja, ter realmente ele sobre nossas vidas, para que a maldição saia das nossas vidas e toda e qualquer condenação e toda e qualquer maledicência, rapina, atitudes e sentimentos que não pertencem a ele. Romanos 8:1. Então, quando Cristo está sobre as nossas vidas, nós o honramos realmente como ele deve ser honrado. Então, quando Cristo é honrado nas nossas vidas, é quando a gente realmente vivemos segundo a sua palavra. É quando nós somos realmente crentes e unicamente nele e em Deus. É quando realmente nós vivemos e andamos pela sua santa palavra e não segundo o pecado, e não segundo o homem, e não segundo as tradições. É quando Cristo é honrado na nossa vida, é quando realmente nós andamos em santidade. Santidade significa separado. Santidade vem da palavra agios, aí do grego agios, que significa santo. Significa aí separado ou consagrado. Então, quando falamos de santidade, estamos falando sobre realmente viver uma vida separada do pecado para exclusivamente estar em Cristo. Estamos nos consagrando, nos reservando para justamente termos Cristo exclusivamente sobre as nossas vidas. Então, o propósito da disciplina bíblica é manter a honra de Cristo. É muito triste quando alguém aponta um cristão. É normal você já ter ouvido alguém dizer que não vai ser crente para ser como A, ou ser como B, ser como fulano ou cicrano. É muito triste. Esse alguém, quando diz isso, está se baseando que fulano deveria ser não desta forma mundana, carnal, mas sim pela palavra. Então, Jesus disse, se o sal perder o sabor, ou seja, se o cristão não for um cristão realmente, ele não presta para nada, a não ser para ser pisado pelo homem. Então, o cristão que é cristão, crente que é crente, ele é santo, ele vive uma vida separada do pecado, ele vive uma vida exclusiva para Cristo, para honrá-lo em toda a sua maneira de viver. 1:15 de 1 Pedro. Quando honramos a Cristo, quando nós vivemos uma vida de santidade, em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1:15. O comentarista diz, quando o pecado não é tratado na vida do crente, ou seja, quando ele não é corrigido esse crente, quando ele não é disciplinado esse crente, Cristo é desonrado. Ou seja, quando o pecado não é tratado, corrigido na vida do crente, então Cristo é desonrado. Paulo, aos Romanos 2:24, Paulo diz, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os estrangeiros, por causa de vós. Paulo está dizendo para os judeus, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os estrangeiros, entre os não crentes, por causa da sua conduta de pecado, da sua conduta imoral, trazendo para nós. Então, o nome de Deus ele é blasfemado, é desonrado entre os não crentes, por causa da conduta de crentes paraguaios, falsos, piratas, crentes que não fazem a diferença alguma
aonde ele se encontra, se seja na família, se seja no seu bairro, na sua localidade, se seja no colégio, se seja no trabalho. Crentes que não faz diferença nenhuma nesse mundo. Então, por causa destes, o nome de Deus é blasfemado entre os não crentes, entre os estrangeiros, como Paulo diz aqui, 2:24 de Romanos. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Cuidado para o nome de Deus não ser blasfemado por sua má conduta, por seu mau caráter, maus costumes, vida de pecado. Cuidado, porque Deus ele não aceita isto. Deus ele não tolera isto. O comentarista diz aqui de maneira bem louvável: não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Ou seja, crentes que deveriam ser crentes realmente, cristãos que deveriam ser cristãos realmente e continuam ainda sem uma mudança de vida, desonrando a Cristo, desonrando a Deus. Então não é possível alguém adotar esse comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em um julgamento divino. Ou seja, Deus não deixa barato. Jamais. Jamais Deus deixa barato. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15, nós temos os que seguiam as doutrinas de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que Deus diz lá, 2 e 15, 14 e 15 de Apocalipse, que Deus aborrecia. E Deus falando para a igreja, Jesus falando para a igreja, Jesus dizendo, olha, os que seguem, tem aí os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão que ensinava o povo, como o povo de Deus tropeçar, como o povo de Deus cair no pecado, cair na idolatria, na prostituição, assim também semelhante aos nicolaítas. E Paulo, João, Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva combatia tudo isto, ou seja, havia disciplina bíblica, porque tinha um propósito: honrar a Cristo ou a Deus. Por isso que o propósito da disciplina bíblica é positivo. Por quê? Porque é para manter a honra de Cristo. Segundo subtópico é, qual o propósito da disciplina bíblica? Primeiro, manter a honra de Cristo. Segundo é frear o comportamento pecaminoso. Ou seja, quando há uma disciplina bíblica na igreja, então isso faz com que freie o comportamento pecaminoso daquele cristão. É para frear o comportamento pecaminoso daquele cristão. Então é para frear o comportamento pecaminoso. Por quê? Porque o propósito da disciplina bíblica é frear o comportamento pecaminoso. Porque esse comportamento pecaminoso pode contagiar. Pode se alastrar com grande facilidade. Ou seja, esse comportamento pecaminoso do cristão, ele pode passar para outros cristãos. Então, quando se disciplina, então o propósito dessa disciplina é frear esse comportamento. Ou seja, evitar que esse comportamento se multiplique, se alastre, contagie outras pessoas. Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 5, 6,
Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A massa com um pouco de fermento faz com que toda a massa receba, enche e tome proporção, dimensão. Então, um pecado não tratado pode se alastrar de maneira individual e de maneira coletiva. Pode afetar de maneira individual, pode afetar de maneira coletiva. Então é preciso que possa haver uma disciplina bíblica, porque o propósito da disciplina bíblica é manter a honra de Cristo, é frear o comportamento pecaminoso, frear o pecado, evitar que esse pecado se multiplique, esse pecado se alastre e contagie outras pessoas, porque ele tem essa o contágio, o pecado, ele tem essa facilidade de tomar proporção, por isso que se deve disciplinar. Subtópico número 3. Propósito da disciplina bíblica: manter a honra de Cristo, frear o comportamento pecaminoso. E terceiro, não tolerar a prática do pecado. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura, envergonha os cristãos coríntios, porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. Em 1 Coríntios, Paulo ele censura os coríntios. Ele joga na cara dos coríntios, porque a igreja de Corinto estava tolerando o pecado, coisa que não deveria tolerar. Então, em 1 Coríntios, Paulo escreve justamente censurando. Porque deveria ser tratado, ou seja, disciplinado esse membro que estava ali na igreja de Corinto. Que membro era esse? Era o filho dormindo com a mulher de seu pai, sua madrasta. Não era sua mãe, era sua madrasta. Então, 1 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 1 e 2, nos diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, a prática do pecado sexual antes do casamento e fora do casamento. Geralmente se ouve entre vós que há fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, os estrangeiros, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, Paulo dizendo aos coríntios, um pecado desse, uma cena dessa, um episódio desse, entre vós, e estáis inchados, vós estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, ninguém se entristecia havendo um pecado desse, de escândalo, no meio da igreja. E Paulo diz, vós estáis inchados, e nem ao menos se entristeceste com isso. Porque um cristão verdadeiro, quando ele vê o pecado tomando proporção na igreja, campeando a igreja, predominando na igreja, ele não se entristece, ele não se alegra. Ou seja, ele se incomoda, ele se entristece com isso. Ele se aflige com isso porque ele quer ver a saúde da igreja e não a maldição da igreja, a doença, a igreja doente. Então, Paulo dizendo aos coríntios, dizendo aqui que realmente eles deveriam tratar dessa disciplina. Eles deveriam disciplinar
E foi necessário Paulo escrever uma carta. Foi necessário Paulo dar orientações e até determinar a excomungação deste, apartando-se do corpo, apartando-se da igreja, sendo disciplinado, ou seja, a disciplina para poder tratá-lo e tratar o pecado, ou seja, evitar que a igreja perca o seu teor, o seu poder. A igreja não pode perder o seu poder. É por isso que deve haver a disciplina na igreja, porque para que o mundo veja que quando há um erro, é tratado aquele erro. Quando há uma necessidade de disciplinar, de descer alguém até mesmo do ministério, é descido do ministério. Então há essa necessidade. Há essa necessidade. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou o comportamento pecaminoso na igreja ou fora dela. Mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. 2:20 de Apocalipse. Aqui é demais. O próprio Jesus falando para com a igreja. Apocalipse 2:20. Olha, há entre vós coisa que não deveria haver. E vocês estão deixando fluir normalmente, como que fosse comum, como que fosse realmente positivo. Eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, uma mulher perversa, mau caráter, maldita, citada no Antigo Testamento, que era a mulher de Acabe, rei Acabe. Uma mulher que matava os profetas, uma mulher que profanou o templo do Senhor, uma mulher que trouxe a idolatria para... E agora no Novo Testamento, Jesus fala para com a igreja, dizendo que tenho contra ti que Jezabel, mulher que se diz profetiza, uma mulher, aqui já era uma mulher, era uma pessoa que tinha o mesmo espírito daquela mulher do Antigo Testamento, Jezabel. E aqui está intitulada como Jezabel também. Uma mulher que se dizia profetiza, ou seja, uma profeta de Deus, uma mulher profeta de Deus, uma profetisa. Que essa mulher que não era de Deus, mas se colocava e ali estava oficiando como que fosse de Deus, ela ensinava e enganava os servos de Deus ali na igreja, ensinando e induzindo eles a se prostituírem e comerem dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, ela ensinava e conduzia os servos de Deus, os membros da igreja, a se afastarem de Deus. E a igreja tolerava isto. Aí você pergunta, a igreja tolerava? A igreja tolerava. Mas Jesus não tolerava. Deus não tolerava. Tanto é que mandou essa carta para advertir. E como a igreja tolerava? Quando falamos de igreja, estamos falando de liderança. O pastor da igreja tolerava. Os anciãos da igreja toleravam. A liderança geral, coletiva da igreja. Não havia ninguém que protestasse. Capítulo 2,
versículo número 20, quando Jesus fala à igreja que estava em Tiatira: mas tenho contra ti então era a liderança, era o pastor, eram os anciãos, eram os presbíteros, era o ministério, a estrutura. A estrutura da igreja é para evitar, é para impedir que o pecado entre no meio da igreja. É para impedir que cristãos incapazes, desqualificados, estejam no altar. Mas na igreja de Tiatira estava essa Jezabel, induzindo os servos, os membros de Deus, à prostituição, a comerem coisas sacrificadas à idolatria, a se afastarem de Deus. Não havia ninguém ali que tivesse o discernimento, que tivesse uma clareza para combater. Então a igreja ela não pode deixar de disciplinar. Tem que haver disciplina para que realmente não levede toda a massa, todo o povo, com um pouco de fermento. Então não se pode haver esse tipo de tolerância. No tópico número 3, nós temos as formas de disciplina bíblica. E as formas de disciplina bíblica são as seguintes: correção, veremos aqui conforme o tópico, correção, restauração e exclusão. São essas 3 formas. A disciplina como modo de correção, logicamente. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Então, se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Ou seja, quando alguém erra, quando um membro erra, ele precisa ser corrigido, porque quando ele é corrigido, então ele está sendo tratado como filho. Mas se ele está sendo corrigido, mas não aceita a disciplina, então ele é um bastardo. E mesmo que ele não seja realmente corrigido, também se classifica como um bastardo, um ilegítimo. Então Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Paulo corrigiu a Pedro. Paulo disse a Pedro: se tu, sendo judeu, vive como os gentios, ou seja, os estrangeiros, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Aqui foi Paulo falando para com Pedro, cara a cara, face a face, corrigindo. Porque Pedro estava vivendo de maneira dupla. Ou seja, ele exigia que os gentios vivessem como os judeus, nos costumes, nas tradições, pela palavra, etc. De repente, ele que exigia que os gentios entrassem na linha, no caminho, como um verdadeiro judeu, ele agora estava vivendo como um gentio, ou seja, como um não judeu.
obrigando os não-judeus a serem judeus, a se padronizarem como um judeu, e de repente agora está fazendo a mesma coisa. É como um crente que quer que os outros não crentes sejam crentes, porém ele próprio ainda não é crente, porque tem a vida ainda no pecado. Então é preciso haver essa coerência. E Paulo corrigia Pedro. Você pode ver isto, capítulo 2, versículo do 11 ao 14, exclusivamente o 14 de Gálatas. Então, o comportamento errado, a disciplina como modo de correção, por quê? Porque o comportamento errado é reforçado quando não é corrigido. Por isso que se deve haver correção. Porque se não é corrigido, o comportamento errado é reforçado. Ou seja, ele vai se multiplicar, ele vai se alastrar, ele vai se repetir, ele vai se tornar um hábito, um costume. Então, dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 1. Deve haver correção. Gálatas, capítulo número 6, versículo número 1, está escrito assim: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, erro, pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Ou seja, caído no mesmo erro. Então, na medida que alguém está em pecado, alguém sabe, tem testemunha, alguém sabe daquela realidade, então é preciso que realmente seja encaminhado esta, para a correção. E a correção é para que realmente haja um bom resultado. As formas de disciplina bíblica: a primeira, correção; a segunda, restauração. Subtópico 2, a disciplina como forma de restauração. Por quê? Porque a questão da restauração, que tem a ver aí com a correção, a disciplina tem esse lado de restauração, porque ela vai reparar aquela vida. Ela vai reparar aquela vida, igual se faz reparos, conforme 4:21 de Mateus, que era reparado as redes, consertando as redes dos pescadores, para que pudesse agora, ao lançar ao mar, não ter nenhum rombo, mas aquele rombo ser reparado, aquele rombo ser restaurado. Então, o sentido, portanto, é fazer com que a pessoa, quando é restaurada, da disciplina, o sentido é, portanto, fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Então, o sentido de restauração que vem através da disciplina, uma das formas de disciplina bíblica é a restauração, porque essa disciplina traz restauração. Ou seja, essa pessoa volta ao seu estado de bem-estar com Deus. Ela estava no erro, agora ela sendo restaurada, ela volta ao seu estado de bem-estar com Deus. Voltando a ser agora útil a Deus após ser restaurado. Então, restaurado, passa pela disciplina, ou seja, é cortado de comunhão, é cortado de atividade, é cortado de liderança, é tirado do ministério. Isso, a disciplina é para que seja essa pessoa restaurada, tratada. Então, esse propósito da disciplina
essa forma de disciplina é para trazer essa restauração. 2 Coríntios capítulo 5, capítulo 2, versículo número 8, 5 ao 8. Essa disciplina não é que agora ele perdeu a salvação. Não se trata disso. Se trata de que, para que a tal pessoa, essa disciplina bem rígida, bem rigorosa, é para que essa tal pessoa não seja, por isso que deve haver essa disciplina, para que essa pessoa seja tratada e volte. E não pode desprezar completamente, ou seja, perder a afinidade por aquela pessoa. Porque para que aquela pessoa não seja, de algum modo, devorado de demasiada frieza. Ou seja, para que o inimigo não ganhe aquela vida. Imagina uma pessoa disciplinada e de repente ninguém fala com ela. Ninguém cumprimenta ela, ninguém procura ela, é completamente destituído, tudo bem, dos cargos, das funções, mas muitas vezes um cristão, quando se encontra numa situação dessa, é desprezado, não só pelo mundo, mas pela própria igreja. Aí ele cai, como Paulo diz aqui, ó, em demasiada frieza, ou seja, perde o gosto, perde o caminho, perde o alvo. Então, quando ele é disciplinado, tem que ser rigidez, rigoroso, mas com critérios. Com critérios. Subtópico número 3, nós temos a disciplina como modo de exclusão. Então, uma das formas bíblicas é a correção, a segunda é a restauração e a terceira é a exclusão. Essa exclusão é justamente esse tipo de disciplina, é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Por que cirúrgica? Porque é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo, Paulo falando na leitura lá, relacionado ao filho vivendo com a mãe do pai. Né, abusando da mulher do pai, melhor dizendo. Perdão. Então, é chamado de cirúrgico por quê? Porque é cortado do corpo de Cristo, ou seja, é excluído da igreja. Das atividades, dos exercícios, é excluído. Então, tirai, pois, entre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5,13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Há um desligamento. Ou seja, Paulo, quando vai falando aqui, é para que ele seja entregue a Satanás. É cortado de comunhão. É uma cirurgia mesmo. É cirúrgico aqui essa exclusão. É tirar do corpo de Cristo. Por quê? Porque esse pecado não pode predominar. Tem que ser cortado. E para ser cortado, tem que ser realmente excluído. A igreja moderna, contemporânea, o pecado se alastra, o pecado explode, manifesta-se. A rua sabe, a vizinhança sabe, os lugares vizinhos sabem, a igreja todinha sabe, porém continua lá. Tem que ser excluído. Tem que tirar do meio. Tem que passar pela disciplina. E uma das formas da disciplina é exclusão. É exclusão. Então, essa exclusão, isso é bíblico. Não é tirania, é bíblico. Não é ditadura, é bíblico. Porque isto faz com que a igreja seja vista como igreja. Isto faz com que a igreja seja realmente considerada como igreja. Isso faz com que realmente a igreja tenha testemunho aonde ela está situada. Então é preciso a disciplina como forma de exclusão.
Em Mateus 18, nós temos um texto tratando sobre essa questão da exclusão. Não é simplesmente devido ao pecado, chega lá e pronto, está excluído. Tem um processo. Chega, fala particularmente, não ouviu, vai com uma testemunha, não ouviu, leva até a igreja e agora torna excludente. Exclui, porque não quis ouvir, porque não quis ser tratado, não quis ser filho. E se não quis ser filho, e se não suportou a disciplina, como Hebreus capítulo 12 vem tratando, então não é filho, é bastardo. É ilegítimo, não é legítimo. Então, assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano, Mateus 18, 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja a qual faz parte. Então, este que passa por essa exclusão é como que ele se torna, como diz o próprio texto, publicano e gentil, estrangeiro, se torna um pecador. Ah, mas era um pastor, se torna um pecador, se torna um estrangeiro. Ah, mas era um presbítero, era um diácono, era um evangelista, se torna um gentil, um estrangeiro, se torna um publicano, se torna um pecador. Porque não quis nada com aquilo que realmente foi lhe proposto. 1 Coríntios 11, versículo 32. Quando somos repreendidos pelo Senhor, é justamente para que não sejamos condenados com o mundo. Hebreus capítulo número 12, versículo número 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, corrigido. Então é preciso a igreja realmente atuar com disciplina. É raro a gente ver casos de disciplina. É porque a igreja não disciplina, porque existem casos. É porque a igreja não está atuando com disciplina, porque existem evidências. Existe realmente muitos problemas dignos de disciplina. Porém, não disciplina. Então, quando não disciplina, a gente já vimos aí que surge aí o homem, o personagem mundano ou carnal. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus. A disciplina da igreja, a lição número 8, foi a aula de hoje. E toda quarta-feira, na nossa Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, às 19 horas, temos essas aulas. Você é o nosso convidado. Participe, anuncie e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.